Doutora Laura, então a gente falou aqui sobre transtornos e agora sobre síndrome. Que a gente pode entender da diferença aí dos dois? Bom, a síndrome, Max, é um conjunto de sinais e sintomas e a gente tem uma causa pontual. Como a gente falou da síndrome de Down, a gente tem especificamente uma alteração do cromossomo 21. Então, é uma causa fechada, a gente tem um diagnóstico através de um exame. O transtorno, ele não tem um exame que a gente vai detectar o transtorno, ele também tem sinais, tem sintomas, mas não tem uma causa definida. O transtorno, ele vem tanto de uma questão genética como uma questão ambiental, né? Hoje a gente já sabe que a parte genética é muito forte, mas a parte ambiental faz toda a diferença para que a parte genética se expresse. Exatamente. Entendi. Exatamente. Então, a síndrome, a gente consegue ter um exame que detecta. Sim. O transtorno seria só comportamentalmente da pessoa? Exatamente, seria uma observação. A gente não tem um exame que comprova que é autismo, um exame que comprova que é TDAH. É tudo por uma observação clínica, né? Através da consulta, uma boa anamnese. Então... gente, síndrome e transtorno, já não vamos mais confundi-los, né? E saber aí buscar o que vai resolvê-los, né? De uma forma aí do transtorno ser uma coisa comportamental e a síndrome, no caso do síndrome de Down, conseguimos através de um exame. Tá? Muito bacana isso aí. Você ia fazer alguma pergunta, Maíra, agora? Eu queria saber assim, se tem tratamentos específicos, né? Fala assim pra gente. Se tem uns tratamentos específicos, se é que a gente fala podemos falar forma, em tratamento, assim, né? Tratamento. E quais são eles, né? Maíra, a gente tem abordagens que a gente vai escolher cada tipo de intervenção conforme aquilo que a criança apresenta. Então, não é uma receita de bolo. Todo mundo vai fazer aba, todo mundo vai fazer fono, todo mundo vai fazer TO. É muito particular. Cada criança, conforme que ela apresenta, a gente avalia e vai indicar qual é a melhor abordagem a ser feita. As terapias, né? Exatamente. Aí, né, como você falou, as terapias, a parte multiprofissional, a gente conta com diversos profissionais, psicólogo, fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, educador físico. Então, a gente tem muitos profissionais que vão abordar essas crianças naquilo que ela tem como prejuízo. Então, assim, não é porque ela tem um transtorno que ela vai precisar de fono, de TO, de físio, de psicólogo. Exatamente. Isso vai depender da especificidade de cada um, né? Exatamente. Do que aquela criança apresenta, né? De quais são as dificuldades que ela tem. Tem algumas crianças que podem não ter dificuldades de comportamento, então não tem nem por que ir para o psicólogo. Exatamente. É mais ou menos há crianças que linha. Não têm atraso de fala dentro, né, do transtorno do espectro do autismo, por exemplo. Então, ela não vai precisar ser encaminhada para fono. Então, é conforme sua particularidade. Entendi. Isso seria em todos eles? Tanto TEA como TOD, como TDAH? Sim, as pessoas podem apresentar ou não o que geralmente se tem? Sim, e em graus de intensidade. Né? E conforme isso eu vou colocar o tratamento para essa criança. Entendi. É como tem crianças com TEA que têm muitas dificuldades na comunicação. Tem outras que se comunicam muito bem, mas tem uma característica ou outra que vai precisar do acompanhamento fonoaudiológico. Por que ela vai para o fono se ela fala tão bem? Mas temos, na linguagem, né, nós temos muitas características ali, muitos marcos de desenvolvimento de linguagem. É por isso a neurodiversidade, né? Não é todo mundo igual. Não é porque é autista que sempre vai ter que ir pro fono. Não é porque que ele é autista, mas ele fala muito bem. Mas por que está no fono? Às vezes não tem, como fala no popular, né? Não tem um filtro, né? Não consegue fazer uma narrativa, fala sobre tudo, tem um bom vocabulário, mas não consegue manter um diálogo, não consegue ter uma comunicação efetiva. Então, assim, isso é importante, gente, a gente saber aí. Por exemplo, Enzo iniciou, tinha necessidade de 4 tipos de terapias. E hoje ele pode passar até 2, né? Como hoje ele tem 2. Então, isso é importante para as pessoas saberem que
Não é porque seu filho agora recebeu o diagnóstico que ele tem 4 terapias para fazer, que ele vai ter que fazer o resto da vida. Exatamente. Né? Esse mesclar, é esse viajar aí nesse mundo que ele pode evoluir e melhorar e ter alta. Nossa, essa palavra é maravilhosa, né? Exatamente.